Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez o conteúdo aqui um pouco do canal vai ser um pouco diferente. Hoje a gente vai falar especificamente para gestores de tráfego, para quem tem uma agência, para quem tem uma urgência, certo? E que quer de fato conseguir crescer essa operação agora em 2025, beleza? Então eu vou mostrar aqui agora como que eu faço para hoje eu e meus closers dentro da Planets, que é a minha agência, ter mais de 35% de conversão nas vendas da sua agência de tráfego, beleza? Então eu vou mostrar minha estrutura de reunião de vendas, como que eu quebro a objeção, as principais técnicas que eu utilizo para ter essa conversão expressiva. E lembrando, esses 35% são através de leads que vêm do público frio, através de anúncios e não são indicações ou mais. Então, uma excelente taxa de conversão, perfeito? Então, vamos lá, vou mostrar como que a gente faz aqui. Meus queridos, entrei na reunião, eu gosto de já deixar alinhado algumas coisas, perfeito? Então, eu já gosto de gerar um rapport. Então, por exemplo, fulano, eu vi aqui pelo seu número que você é do Rio de Janeiro. Então já tento gerar uma resenha com um cara ali, um rapport que a gente fala, né? Do Rio. Onde você mora aí no Rio, meu irmão? Eu já fui aí, fui nesse lugar. Então, tipo assim, qual time que você torce? Tentar dar uma descontraída ali é importante, entende? Fazer com que o foco não fique de fato na venda. Então, quanto menos, todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de saber que está sendo vendido. Então, quanto menos você faz com que esse enredo dessa call não pareça uma reunião de venda, melhor, beleza? E aí eu gosto de alinhar, fala assim, meu irmão, eu quero iniciar essa nossa reunião aqui agora falando dos dois principais objetivos que a gente tem com essa nossa call. Primeiro, eu quero entender um pouco da sua operação, certo? Eu vou fazer um diagnóstico, entender onde estão os seus gargalos, eu quero te trazer um direcionamento, eu quero te trazer um plano de ação para você sair daqui agora com mais clareza. Então, nosso primeiro objetivo é te trazer clareza, te ajudar de fato, certo? Se fizer sentido aí sim, eu posso mostrar o que a gente vem fazendo aqui hoje para mais de 80 clientes. Aí você gera uma autoridade ali também, perfeito? E aí eu começo o diagnóstico. O nosso diagnóstico, eu concentro em duas fases, beleza? A nossa reunião tem duas fases. Primeira, é o diagnóstico e o plano de ação e depois tem a proposta comercial. Então, no diagnóstico, e eu falo por que aqui eu vou enfocar muito mais no diagnóstico, porque eu falo que a sua venda, ela acontece no diagnóstico e plano de ação. Então, se você fizer isso aqui certo, vai estar vendido. Proposta comercial é só para o cara constatar tudo que você vai entregar, beleza? Você vai dar o preço o cara pagar. Simples assim, beleza? Então, como que eu faço o diagnóstico? Nosso diagnóstico aqui é meio que um spin selling, certo? Só que é um spin selling diferente. Por quê? A gente acrescentou. Spin selling normalmente é o quê? Situação, problema, implicação e necessidade. O nosso diagnóstico aqui a gente tem situação, objetivo, problemas, conscientização da dor, implicação e alívio. Então, como que a gente faz isso? Eu faço as perguntas de situação para entender o nível de faturamento que o cara tem, certo? Para entender se o cara de fato é um cara qualificado. Mas lembrando, pessoal, essa nossa reunião ela só acontece depois de uma ligação de qualificação, que é um próximo conteúdo aqui que eu vou trazer no canal, beleza? Então eu pergunto o nível de faturamento, eu tento entender o time de vendas do cara, eu tento entender quais são os canais de aquisição que ele tem dentro da empresa dele, certo? Para quê? Essa pergunta, para eu entender se o cara consegue pagar o serviço e também se ele é um cara, entender os problemas que ele tem ali, beleza? Depois disso, eu vou para a pergunta de objetivo. Então, como que é essa pergunta de objetivo? Eu entendi o cenário do cara, entendi tudo que o cara tá passando ali. Na pergunta de objetivo, eu venho assim, meu irmão, então, se a gente tá nessa reunião aqui, é que você tem um objetivo, certo? Se você pudesse me elencar o seu objetivo dos próximos 6 meses, qual seria esse? Aí eu pergunto isso pro cara. E aí, ele vai responder, vamos colocar aqui que a empresa dele fatura 30 mil e ele quer falar que, meu objetivo é bater 100 mil de faturamento, certo? Aí eu venho com essa pergunta aqui. Meu irmão, e por que hoje você não vende esses 100 mil reais todo mês? E aí, eu deixo ele me falar quais são os problemas que ele tem mais. Aí o cara vai falar, hoje tá faltando demanda, não tá clientes chegando em todos os momentos, o nosso processo comercial não tá muito bem, o nosso time de vendas não tá performando muito. Então você vai tentar entender isso. E uma coisa aqui que é essencial, meus queridos, sempre os problemas que o cara te falar não são os problemas reais dele. Perfeito? Então aí você vai ter que fazer perguntas, são as famosas perguntas de problema, pra você entender mais a fundo esses problemas. Então, o cara fala que o problema está no time de vendas, que o time de vendas não está performando. Aí você pergunta, meu irmão, mas como estão os processos aí? Você tem processos hoje bem padronizados? Como você supervisiona eles? Supervisiona assim, assim, assado. E hoje, como que está esses leads que estão chegando para eles? Então, você vai, através das respostas deles, você vai começar a entender, beleza? Os problemas de fato reais que ele tem dentro daquela operação, perfeito? Daí disso, quando você entender os problemas, você faz uma conscientização. Então, por exemplo, perfeito, fulano, eu entendi que o seu problema é esse, esse e esse, certo? Então, eu quero entender hoje, que aí eu já transfiro para a implicação, eu quero entender hoje como que isso incomoda você, meu irmão? Deixa o cara falar. Pessoal, implicação vai ser um momento que vai ser as principais dificuldades que vocês vão ter nesse início. Por quê? Implicação, de fato, não é fácil de fazer, porque é um momento que você está sendo desconfortável com o seu cliente. E é justamente isso que é para fazer. Então, vai falar, meu irmão, imagina se você continua fazendo isso e isso na sua operação. Dentro desses 6 meses, o que você acha que vai acontecer?
Então você deixa o cara responder sobre o que pode acontecer na empresa dele se ele não resolver esses problemas. Meu irmão, e daí você ressalta. Então, meu querido, se você não fizer isso, pode acontecer isso, isso, isso e isso. O que você está fazendo aqui? Você está, de fato, incomodando o cara. Você está mostrando para ele que aqueles problemas que ele acha, ele entrou na reunião achando que são pequenos, são maiores do que ele imagina. E daí você traz um alívio. O que é esse alívio? Não, que bom que você está aqui. Então, significa que você percebeu que, de fato, você precisa de uma ajuda, que sozinho vai gastar mais dinheiro. Então, agora, eu quero te trazer um plano de ação, que eu quero mostrar o que eu faria hoje na sua operação para a gente escalar essa operação. Perfeito? Então, eu vou para essa questão do plano de ação. O que é o plano de ação? O plano de ação, eu mostro o que o cliente deve fazer. O que. Então, foca nessa palavra aqui, ó. O que ele deve fazer. O como, aí sim, vai ser a gente fazendo para ele. Então, eu mostro o que o cliente deve fazer. Então, por exemplo, meu irmão, você tem que construir um posicionamento na rede social, você tem que estruturar um perfil ideal de cliente para você, você tem que criar suas campanhas de anúncio, você tem que estruturar uns processos comerciais ali de um CRM, e aí você tem que criar um processo de recuperação de vendas. O que eu listei pro cara? Eu listei 5 pontos para que eu consiga tirar ele do ponto A para o ponto B. Então, muito importante aqui nessa call. Meus queridos, uma venda de um serviço de tráfego, que seja, não é uma venda que muita gente faz, que ela é pautada em entregáveis. Você está se diferenciando pelo que você entrega. Eu entrego isso, 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 isso. Ninguém quer saber o que você vai entregar. O que você tem que mostrar para o cliente é como que você sai de um ponto A, que é esse ponto A, onde ele está cheio de problemas, onde ele está cheio de angústias, e leva ele para o ponto B. E o que você vai mostrar para ele aqui, que é essa solução, que é essa corda, que aí sim é a sua solução que você entrega. Então faça uma reunião de venda muito mais pautada em solução do que em entregável, entende? Então, meu produto é isso, isso. Ninguém quer saber do seu produto. O cara não quer saber sobre o seu produto, ele quer saber como o seu produto resolve as dores dele, beleza? E aí eu faço a transição pro pitch. Depois de eu apresentar esse plano de ação, eu chego e falo, meu irmão, beleza. Então você pode aplicar isso que eu te mostrei sozinho, como eu te falei, meu primeiro objetivo é que era te trazer clareza, era te conseguir te ajudar de fato, certo? Você pode aplicar isso sozinho, obviamente, gastando mais, errando mais, ou você pode contar com a ajuda da minha equipe para a gente construir esse processo junto com você. Faz sentido? O cara falou, faz sentido. A gente chega nas partes mais importantes de todo o processo. O que essas partes importantes? São as quebras de objeções prévias. Eu só avanço a minha reunião se eu quebro as objeções previamente. Então, um bom vendedor não é aquele que sabe quebrar as objeções lá no final. Um bom vendedor é aquele que faça com que as objeções nem aconteçam. Beleza? Então aí, são as 3 principais objeções que eu quebro, que é a objeção de decisor. Então eu falo, meu irmão, perfeito. Como na ligação de qualificação você falou que de fato era o decisor, você tem autonomia total para tomar qualquer tipo de decisão aqui hoje, ou você precisa de consultar alguém? Só saio depois que ele falar que tem autonomia total. Depois, meu irmão, eu preciso de saber aqui, por que eu fiz primeiro esse diagnóstico? Para eu entender quais são os seus problemas. Porque aqui dentro nós temos diversas soluções. Então eu preciso entender a sua expectativa financeira, o seu limite financeiro para estar investindo nesse projeto, para a construção de todo esse plano de ação que eu te passei, mais para estar investindo em anúncio mensalmente. Por que eu estou precisando desse limite? Porque aí eu consigo entender a solução, certo, que eu tenho, que caiba dentro desse limite financeiro. Porque aqui a gente não tem aqueles planos que nem a agência normal tem. Então eu preciso entender de fato para a gente criar algo personalizado para você. Aí o cara vai falar, mas eu queria que você soubesse, que você me falasse mais ou menos quanto que é, que eu tô olhando e tal. Vou falar, meu irmão, eu não sei. Não sei o que eu vou te apresentar aqui, entende? Por quê? Que nem um arquiteto, quando ele vai construir uma casa, primeiro ele precisa de saber de qual que é o budget de investimento do dono da casa para entender o tamanho do projeto que ele vai entregar. É a mesma coisa a gente aqui, certo? Então precisa entender, não é só uma média. Eu não estou perguntando quanto você vai pagar pelo nosso serviço. Você nem sabe, eu nem te mostrei nada. Só tô querendo esse teto, porque aí eu coloco algo dentro desse teto e a gente pode entrar num acordo. Fechado? Aí você sai só com esse teto, certo? Se o cara não falar de qualquer forma, vai falar assim, meu irmão, não, perfeito. Hoje aqui, os nossos clientes que já começam a ter resultado, certo? Eles estão investindo em torno de R$ 5.000 por mês. Esse valor faz sentido para você? Eu só falo isso no pior dos cenários. Se depois de aquilo ali tudo ele não fala, aí eu falo isso. Faz sentido? Eu só vou avançar com o cara se fizer sentido. Entende? Mas o objetivo não é falar o valor aqui, perfeito? Isso era só nos últimos casos. Depois, eu alinho uma das principais objeções, que é a objeção de urgência. Para não chegar lá no final da call e você ouvir aquele famoso, eu tenho que analisar. Você consegue mandar a proposta? Eu vou ver isso, isso, isso. Não. Você vai analisar, certo? E vai fazer essa seguinte pergunta. Perfeito. Anotem essa pergunta. Perfeito. Então eu percebi, certo? Que hoje, beleza? Você tem esse problema, certo? Se eu consigo te ajudar a resolver esse problema, beleza? Através de uma solução que esteja dentro desse seu limite financeiro, teria algo que te impediria da gente iniciar esse projeto agora? O que eu fiz aqui? Falei, se eu conseguir resolver esse problema através dessa solução, que esteja dentro desse limite financeiro que você me falou,
Teria algo que te impediria de realizar esse nosso serviço hoje? Essa pergunta é muito poderosa. Porque aqui eu consigo quebrar todas as objeções de urgência que esse cara vinha falar no final da call. E eu só avanço depois dessas perguntas. Pessoal, então aqui a venda aconteceu. Se você fez um bom diagnóstico, um bom plano de ação, e você fez a transição para o pitch dessa forma, quebrando as objeções previamente, a sua venda tem 90% de acontecer. E agora é só contestação. Então aqui a sua proposta comercial é só contestar que aquilo que você mostrou, aquele plano de ação que você mostrou, você consegue aplicar ele de forma prática. Ponto. Então nem vamos focar aqui em proposta, beleza? Lá na proposta, eu quero focar em uma coisa. Quando eu vou mostrar a parte de investimento, certo? Eu faço uma ancoragem antes. Então, tipo assim, eu ancoro, por exemplo, se eu fosse contratar isso e isso aí no mercado, você pagaria 2 mil. Com isso e isso, mas se fosse total da nossa entrega, calculando tudo no nosso, eu te daria 6 mil reais por mês. Só que nós te entregamos todo esse projeto. Então aqui, pessoal, eu não trabalho com planos. Eu trabalho assim, ó. Um projeto de 6 meses. Então, para quê? Tempo de contrato aqui também não é objeção. Nunca os clientes reclamam. Por quê? A gente fala que tem que ter um projeto. E esse projeto dura de 6 meses. E eu dou 3 opções de pagamento desse projeto. Então eu mostro pro cara lá no final, meu irmão, então aqui, ó, pra gente realizar esse projeto em 6 meses, certo? A gente tem 3 opções de pagamento. Então vamos supor que o ticket, nosso ticket médio aqui é 2.500. Então vamos supor que 2.500, então, ou você paga 15 mil em 6 vezes de 2.500, então no boleto ali, ou você paga 13, vou colocar aqui 10 mil, acho que é 7 mil de entrada, mais algumas parcelas que totalizam aquilo ali, ou você paga 13 mil à vista. Então o que eu faço? Eu dou desconto pro cara, se ele dá uma entrada maior, eu dou R$1.000 de desconto, se ele pagar à vista, eu dou R$2.000 de desconto. Então a pergunta-chave que eu faço no final da call não é tipo assim, bora fechar? Não, a pergunta é, qual das 3 opções de pagamento fez mais sentido para você? O que eu estou fazendo aqui? No final, na maioria das vendas, tem 2 balões, o sim e o não, certo? A maioria das pessoas, vendedores amadores, fazem isso. O que a gente faz aqui? Eu pego esse balão do sim e eu faço uma pergunta dentro desse balão do sim. Então eu falo, meu irmão, qual das 3 opções de pagamento faz mais sentido para você? Então não estou dando a opção do cara falar não, entende? E eu faço essa pergunta. Depois o cara argumentou, pediu para enviar, etc. Pediu para enviar a proposta, quer analisar, eu falo, meu irmão, aí eu quebro com aquilo que eu falei. Se o cara reclamar de preço, eu falo, meu irmão, mas eu consegui te entregar algo que esteja dentro do seu limite financeiro, que nem sempre falou lá no início da reunião. Se o cara falar assim, de urgência, então, meu querido, você não lembra que você me falou que, de fato, se eu conseguir te entregar essa solução e eu te entreguei, dentro do seu limite financeiro, não tinha nada que te impedia de fechar esse projeto com a gente hoje, eu retomo aquelas objeções que eu quebrei previamente, beleza? E aí, eu entrego um bônus para fechamento da call se ele ainda não avançou. Então, o que eu faço? Meu irmão, a gente tá uma condição especial aqui, beleza? Que é apenas para os fechamentos na call. Por quê? Porque eu acredito que um bom negócio ele tem que ser bom para as duas partes. Então, se eu tiver que te enviar isso daqui, eu vou ter que disponibilizar uma pessoa da minha equipe para fazer follow-up com você. Então, eu vou ter um custo de tempo e de pessoas na minha equipe. Então, para você me ajudar e eu conseguir te ajudar, eu te entrego alguns bônus para que a gente consiga fechar esse fechamento aqui agora. E aí, eu entrego uns 3 bônus. Tem que ser bônus de fato bons. Coisas que eles vão precisar. Por exemplo, aqui eu entrego landing page, entende? Que eu entrego treinamento. São bônus bons que eles querem ter isso aí. Perfeito? E aí eu faço esse fechamento. Então eu falo, meu irmão, aqui a gente cobra taxa de implementação, que é R$500, que é um pagamento único realizado apenas para startar o projeto. Então, meu querido, faz o pagamento dos 500, certo? Eu tento sair com pelo menos esse split de compromisso, que eu te dou 7 dias ali para pagar o primeiro boleto. Tamo fechado? Tamo fechado. Então, meus queridos, se vocês verem essa call aqui, certo? Veja, reveja, de fato, aplicar o que está aqui. Não tem como, vocês não têm pelo menos 35% de conversão nas suas vendas da sua agência de tráfego, cobrando ticket aí de 2, 3, 4 mil reais, que nem a gente faz aqui, beleza? Então, se você gostou do nosso conteúdo, clica aqui no botão de curtir, ou se você não gostou, dá dislike aqui também, inscreva no nosso canal. O meu Instagram, certo? Vai estar aqui, que é Gabriel R. Rocha, sem o A no final, certo? Me segue lá, tem o Instagram da Planetas aqui na descrição. E se você é gestor de tráfego, tem uma agência que fatura pelo menos 10, 15 mil reais por mês, eu vou colocar um link aqui embaixo de aplicação. O que é essa aplicação? Eu tenho uma mentoria, que é uma mentoria, um programa de aceleração individual comigo, certo? O acompanhamento, a mentoria individual e o acompanhamento em grupo, onde que eu vou te entregar, eu vou ser seu sócio na sua operação, só que a parte boa que você vai ter que dividir os lucros comigo para a gente conseguir escalar a sua operação nos próximos 6 meses, beleza? Então, se você quer contar com a minha ajuda e atingir os 100 mil de faturamento mensal, clique aqui abaixo e faça a sua aplicação, beleza? Se vemos no próximo vídeo. Valeu!